Boa noite, pessoal, a todos e a todas. Aqui a gente retoma a nossa discussão, né, sobre as fontes do direito. Semana passada eu trouxe um forró falando de fontes, agora está Caetano começando essa canção tão bela com as fontes, né? E aí também é uma música mais romântica que já prenuncia o mês de São Valentim, em que em alguns países se comemora o Dia dos Namorados. Aqui por questões comerciais, dizem que a gente só vai comemorar em junho. Mas por que não comemorar todos os dias, né? E aí, com esse sentimento, né, Love is in the air, a gente vai falar sobre fontes do direito, uma coisa apaixonante, um assunto muito terno nos nossos corações. A gente falou na aula passada sobre algumas fontes, pelo menos aquelas que se anunciavam como as mais objetivas, as mais facilmente detectáveis, né? E principalmente em relação à legislação. Hoje a gente vai falar sobre outras categorias de fontes, né? Como as que a gente vai mostrar aqui nos slides para vocês. A gente falou sobre a legislação como uma forma geral e os costumes jurídicos. Esses costumes jurídicos que se contrapõem à legislação porque a legislação ela é muito mais objetiva, é palpável, o costume jurídico não. O costume jurídico ele costuma ter algumas características de menor controle por parte do Estado, né? Eles podem, inclusive, se contrapor às leis, né? O costume contra a lege, em alguns ordenamentos jurídicos não admissível, né? E aí a gente chega na jurisprudência, certo? Jurisprudência foi uma palavra que a gente já ouviu anteriormente aqui na nossa aula. Não sei se vocês se recordam de um texto muito querido por todos vocês. O autor fazia referência à jurisprudência. E aí vocês se lembram a que sentido de jurisprudência ele aludia naquela ocasião? O autor a que eu me refiro é Hans Kelsen. Quando Hans Kelsen se referia à jurisprudência, a que ele queria fazer menção? Lembram? Lembram, né? Estão acanhados apenas para falar, né? Alguém me socorra? Me socorre? Ninguém? Ainda está todo mundo no clima de veraneio, né? Já chegando próximo ao carnaval. Professor, seria aquela parte política de aplicabilidade direta? Sem ser Né? o. Eu não lembro muito bem. Quando o Hans Kelsen falava em jurisprudência, ele queria se referir à ciência do direito. Né? Ele contrapunha a jurisprudência à política jurídica. Né? A jurisprudência como o verdadeiro trabalho do cientista do direito. Aqui, e é por isso que eu faço essa advertência, aqui a gente já vai falar em uma outra acepção de jurisprudência, certo? A jurisprudência como uma fonte do direito, a jurisprudência como aquilo que serve aos profissionais do direito e aos cientistas do direito como material para estudo, análise e debate. A definição mais adequada, mais correta de jurisprudência nesse sentido, de fonte do direito, não no sentido de jurisprudência como ciência do direito, ela utilizada por Hans Kelsen, é a de série de julgados que guardam entre si uma mesma linha essencial de continuidade e coerência. Em outras palavras, é uma repetição de entendimentos por parte dos magistrados, dos juízes de determinado tribunal sobre determinada matéria, num determinado sentido, certo? Então, vamos lá. Tem uma questão que está sendo discutida no Brasil inteiro, que é sobre a possibilidade
de os municípios afrouxarem leis, afrouxarem regras, melhor dizendo, sobre o acesso a lojas, estabelecimentos, etc, etc. Aí existe um embate. O Estado diz, não, tem que restringir. Aí o município afrouxa. O que é que vai prevalecer? A regra determinada em nível estatal, em nível estadual, melhor dizendo, ou em nível municipal. Então, o Supremo Tribunal Federal começou a decidir isso. E decidiu de uma maneira, de outra maneira, de uma maneira, da mesma maneira, em vários casos, e aí definiu o quê? Uma jurisprudência. Isso quer dizer o quê? Que o tribunal se deparou com determinada matéria e, de forma reiterada, aquele mesmo tribunal definiu uma linha de interpretação de uma lei, ou da Constituição, ou de algum ato normativo. Ok? Ou, na verdade, ele pode apenas suprir uma lacuna também. Certo? Isso é que a gente chama de jurisprudência. Vocês vão escutar muito frequentemente, ou ver muito frequentemente em algumas peças jurídicas, né, uma petição, um parecer, ou mesmo decisões judiciais, dizendo assim, aqui eu vou colacionar, aqui eu vou trazer, né, trazer a lume, aquelas expressões que a gente adora, né? Aqui eu vou expor uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná. Essa expressão, uma jurisprudência, já soa um pouco inadequada, né? Por quê? Quando eu falo em jurisprudência, eu pressuponho que é uma série de julgados, não é uma jurisprudência, né? Você pode dizer o seguinte, um julgado que consolida a jurisprudência daquele tribunal, certo? Mas a jurisprudência, ela é formada pela série de julgados que se alinham, né, em determinado sentido. E eu posso falar também da vinculação da jurisprudência a determinado órgão judicial, porque eu posso ter uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal conflitante com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é um outro órgão jurisdicional, é um outro tribunal. Eu posso ter o Tribunal de Justiça de São Paulo decidido de forma diversa do Tribunal de Justiça de Minas, ou do Tribunal de Justiça do Acre, ou do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Porque cada um desses tribunais pode formar um entendimento sobre determinada matéria. E isso constitui a sua jurisprudência. Entende? Então, é preciso ter em mente que a gente só pode aplicar essa expressão, esse entendimento, quando se refere efetivamente a uma série de julgados. Ok? E como é que se constrói? Acho que vocês já devem ter percebido. Como é que se constrói essa jurisprudência? A partir do chamado método indutivo. Se vocês perceberem, na legislação, o que é que a gente tem? A gente tem uma regra abstrata geral, né? Então a gente tem uma regra que se aplica a um sem número de casos, a casos indeterminados, certo? A um número indeterminado de casos, e eu tenho um caso concreto e vou cotejar, vou comparar com esse caso da lei, da legislação. Se ele se aplicar, então a gente tem uma regra geral que se aplica a uma situação específica, particular, para formar a regra naquele caso concreto. Eu parto, portanto, do geral para o particular. Na jurisprudência, a gente tem o contrário. Eu tenho casos individuais, casos particulares, que vão ser analisados por um tribunal. Eu vou julgar esse caso aqui 100.326. Vou julgar esse 104.842. Vou julgar aqui 162.328. Aí vejo, poxa, todos tratam da mesma matéria. E todos eu tenho o mesmo entendimento. Aí eu posso dizer, estou constituindo aqui uma jurisprudência. E aí vocês vejam, porque se constrói a jurisprudência a partir do método indutivo? Porque eu parto do particular para o geral. As súmulas dos tribunais, as súmulas vinculantes, elas vão ser construídas justamente a partir de casos particulares
que repetidamente vão ser submetidos àquele tribunal e, portanto, vão ensejar a construção de um cânone, né, de uma regra que vale para, pelo menos para aquele tribunal na aplicação, na construção da lei, do seu entendimento, certo? Compreenderam como é que funciona a jurisprudência? Tranquilo? Alguma dúvida? Aí vocês vão perguntar, professor, mas me diga uma coisa. Quando o tribunal decide... Opa, acho que alguém me perguntou aqui. Oi, Isaac. Professor, eu queria saber, assim, se o senhor, quando fala assim, em jurisprudência de um tribunal, o que é que se classifica, assim, como um tribunal? Tipo, poderia haver uma jurisprudência em um fórum de uma cidade, que não existe em outras, pode ser criado... Geralmente, foi boa pergunta. Geralmente a gente atribui essa expressão a órgãos colegiados. Então, são tribunais. Os juízes de primeira instância, os juízes monocráticos, que se diz, né? O juiz de Paredes, o juiz de uma vara federal aqui em Natal, ele julga sozinho. Não se costuma dizer que eles constituem jurisprudência, certo? O que é constituir jurisprudência? É aquilo que é julgado por um órgão colegiado. Então, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a gente tem aqui 15 desembargadores, e aí a decisão desses 15 é que vai definir a jurisprudência do nosso tribunal. Entende? Então, Obrigado. nesse sentido. Exatamente essa é a minha dúvida, que Pronto. Eu queria saber o que Muito é que bem colocado. Obrigado. Aí eu pergunto a vocês, quando eu estou diante de uma jurisprudência, né, o tribunal já se debruçou sobre aquela matéria, já julgou aquela matéria diversas vezes, certo? É possível que o tribunal modifique a sua versão, a sua jurisprudência? O que é que vocês acham? Professor, eu acho que se tiver uma outra interpretação da lei, pode ser que mude, não sei. Mas o que é que pode ensejar? O tribunal já definiu aquele posicionamento, né? O que é que pode ensejar essa modificação? Professor, licença. Isso não, assim, por exemplo, todo juiz pensa da sua maneira, né, diferente. Então, se um juiz formula algum argumento assim que vá contra a jurisprudência daquele tribunal, só que ele ainda tem base tem uma base sólida no que ele falou. Pode ser que ele desconsidere a jurisprudência e faça o contrário, mas isso não vai influenciar também nos outros casos que foram julgados por esse apelo da jurisprudência? Aí é uma outra questão, saber se o juiz é obrigado a obedecer à jurisprudência, né? Mas o que eu estou colocando é o seguinte: é possível que um tribunal ele modifique a sua jurisprudência? O mesmo tribunal? O que vocês acham? Ninguém vai se arriscar? Professor, acho que sim, viu? Como e por quê? Porque Fernando a colocou sociedade está sempre mudando. Fernando colocou aqui uma circunstância relevante. Olha. A composição pode mudar, claro. Eu tenho um tribunal hoje formado por X, Y e Z. Amanhã, Z morre, se aposenta, Y vai ser político. Então, assim, a composição do tribunal pode mudar. E aí, quando vem outro juiz, pode mudar o entendimento do tribunal. Perfeito. O que você ia dizer, Isaac? Eu ia dizer naquela questão de que engloba um pouco do que o Fernando falou, que a sociedade, assim como um todo, está sempre mudando. Então, sempre virão outros
juízes que podem pensar diferente, e assim, dependendo de como for andando a sociedade como um todo, Perfeito. vão se formular ideias novas. Então, pode alterar, sim, a jurisprudência. Veja que, da mesma maneira como a legislação ela pode sofrer modificações, e ela sofre modificações para se adaptar às novas realidades da sociedade, a jurisprudência também muda. Né? A jurisprudência talvez acompanhe mais de perto as modificações e as transformações da sociedade do que a própria legislação. Pois não, Paulo? Não, eu estava lembrando aqui, professor, da questão da segunda instância, né? Exatamente. Que ficou tendo esse diálogo, o STF ficou mudando, e depois chegou numa conclusão. Enfim, estava lembrando disso aqui. Perfeito, Paulo. A decisão a que Paulo se refere é a decisão do Supremo Tribunal Federal, que teve uma posição inicial de que era possível fazer a execução provisória da pena, desde que houvesse uma condenação em segunda instância por um auto colegiado, né? E o Supremo Tribunal Federal disse, não, já pode executar essa pena. Aí depois voltou atrás, quando, não sei por que razão, né, mas terminou revendo essa posição. Isso soou muito estranho na época, porque essa modificação do posicionamento foi muito pouco tempo depois dessa primeira decisão. E aí soou essa primeira decisão como uma decisão casuística. Claro que para uns a primeira decisão foi casuística, para outros a segunda decisão foi casuística, né? E aí a gente se colocou diante desse problema, certo? Mas de todo modo a gente vai concordar que o ideal é que as decisões dos tribunais sejam refletidas, sejam construídas com muita parcimônia, com muito cuidado. Né? Isso nem sempre acontece. Agora, isso também decorre, pessoal, do nosso sistema recursal e do próprio sistema jurisdicional brasileiro. Para vocês terem uma ideia, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro ele julga em um dia o que a Suprema Corte norte-americana demora 1 ano para julgar, em volume processual. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte ela não aceita toda a causa, não. Ela tem que se comprovar o que eles chamam de... tem que passar pelo que eles chamam de state of certiorari, que quer dizer, é como se fosse uma relevância, né? Um exame de relevância. Aqui a gente tem, em alguns recursos, o que se denomina na lei de repercussão geral. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele atribui repercussão geral àquela questão, aquilo que está sendo decidido, aquele objeto da decisão, e aí todos os demais recursos que versam sobre a mesma matéria têm que obedecer essa repercussão geral. Mas ele não faz uma análise prévia de conveniência ou não, ou de relevância ou não, para saber se o Supremo deve ou não decidir aquele pleito, certo? Então, tem essa questão também que a gente precisa pontuar. Pois não, Paulo? Professor, nesse caso, quem decide é o juiz, porque eu lembro de assistir alguns episódios de algumas séries nos Estados Unidos e geralmente parece que é o juiz que define se é aceitável ou não. Eu achei até injusto, porque... A Suprema Corte que define, né? Por exemplo, não sei se vocês já viram, o Povo contra Larry Flynt. Larry Flynt se meteu em várias questões jurídicas, né? Uma figura muito polêmica, né? Para dizer um pouco. E em uma das decisões, ele foi condenado por ter publicado na sua revista, a revista pornográfica, uma charge falando mal de uma determinada figura pública. E aí, o advogado dele levou a questão para a Suprema Corte, e a Suprema Corte aceitou. E ele vibrou com isso, porque não era comum. E assim, a Suprema Corte, uma coisa que ele disse, olha, pelo amor de Deus, eu não quero que você faça confusão, porque você já tem um histórico para fazer confusão. E eles terem aceitado
foi um ato de muita coragem da Suprema Corte, porque o advogado pensou, eu sei que eles poderiam ser ridicularizados, né? E ele se comportou direitinho naquela decisão, né? Então, assim, é um julgamento muito particular, né, dos membros, né, dos justices norte-americanos, certo? E aí, pessoal, o que a gente vai concluir com isso? Para chegar na outra questão que Isaac colocou, né, que é muito importante também. A gente vai concluir que a jurisprudência pode ser modificada. Pode ser modificada porque mudou o tribunal, né, a composição do tribunal. Pode ser modificada porque aquelas razões que motivaram uma decisão anterior não mais persistem. Aconteceu lá na Suprema Corte norte-americana. Quando houve a abolição da escravidão, a partir depois de uma deflagração de uma guerra civil, né, e depois de uma emenda à Constituição proposta, capitaneada pelo presidente Lincoln, a Suprema Corte norte-americana continuou achando constitucional haver segregação de lugares, de espaços públicos para pretos e brancos, né? Então, terminou achando que estava ok com a Constituição você ter espaços no ônibus que eram destinados só a pessoas negras e espaços no ônibus que eram destinados apenas a pessoas não negras, certo? Da mesma maneira, universidades, vocês viram que naquele filme que a gente viu na aula passada, a universidade, acho que Yale University, era apenas construída por pessoas negras, né? E assim eram igrejas, e assim eram espaços públicos, assim eram espaços residenciais, certo? E durante muito tempo a jurisprudência da Suprema Corte foi assim, até que com a luta pelos direitos civis daquele país, a Suprema Corte mudou o seu entendimento para julgar que esse tipo de segregação não se coadunava com o espírito da Constituição, certo? Com o verdadeiro teor da Constituição. E aí, esse tipo de apartheid, né, ele terminou por ser abolido, pelo menos formalmente, nos Estados Unidos. Certo? Bom, aí vem a pergunta de Isaac. O juiz é obrigado a atender ou a julgar de acordo com a jurisprudência do tribunal ao qual ele é vinculado? Né? E aí a resposta depende. Depende da decisão, porque algumas decisões vão trazer, certo? Trazer a marca da obrigatoriedade. Aquelas, por exemplo, as súmulas vinculantes são vinculantes não apenas para o judiciário, como também para a administração pública. Isso quer dizer que os atos normativos da administração pública não podem contrariar a súmula vinculante, assim como as decisões judiciais não podem contrariar a súmula vinculante. E quando existe repercussão geral, da mesma maneira, certo? Mas, via de regra, os juízes não estão obrigados a acatarem, pelo menos no nosso ordenamento jurídico, certo? Que tem uma matriz romanística, em que há um privilégio muito maior à legislação do que à jurisprudência. A gente tem a possibilidade de o juiz decidir a partir da sua livre convicção motivada. Então, você vai decidir de acordo com o que você considera correto, adequado e justo, certo? Motivadamente. Você não pode dizer, não, é assim porque os doentes falaram, assim porque, enfim, eu acordei com esse sentimento, né? com esse feeling. Não. Você tem que motivar as suas decisões. Ok? Nos Estados Unidos, como na Inglaterra, né, nos países de
em que a gente chama de integrantes do sistema jurídico que se denomina Common Law, ou também chamado sistema de matriz anglo-saxã, a gente tem a possibilidade de vinculação a esses julgados reiterados, né? E, às vezes, não é nem uma reiteração, é uma força de obrigação do antecedente, né? Os precedentes judiciais, vocês podem se lembrar dos filmes e séries norte-americanos, né? Eles fazem muito mais menção aos julgados do que propriamente às leis, porque eles se apegam a esses precedentes, certo? E aí vocês vão dizer, mas professor, nesse caso da vinculação, né, no sistema anglo-saxão, é possível haver modificação da jurisprudência? E eu vou responder sim, porque tudo é modificável, tudo pode ser objeto, alvo de modificação na normativa, né? E o que é que eles fazem nesse caso? Nos Estados Unidos, existem possibilidades de modificação, né, de precedentes, ou de não aplicação de precedentes, em duas situações, basicamente, né, que inclusive foram também trazidas para o nosso sistema processual. É o que eles chamam de overruling, né, e o distinguishing. Como é que funciona isso? Eu posso dizer, esse precedente aqui, que foi julgado por essa corte, não se aplica nesse caso. Por quê? Porque ele considera, essa situação que ele julgou, ela tem uma peculiaridade que não está presente nessa decisão. Aliás, nesse caso, presente, que a gente está analisando agora, certo? Então, há um distinguishing, né? Existe uma distinção para essa situação. Então, esse precedente não lhe serve, ok? Ou, e aí é mais drástico, a partir de novas argumentações, a partir de nova reflexão, o tribunal coloca abaixo aquele precedente, né, adotando o que ele chama de overruling, ou seja, aquilo está desconsiderado e a gente vai adotar agora, a partir de hoje, esse novo precedente. Entende? Ou seja, é sempre possível proceder a modificações, inclusive no nível jurisprudencial, mesmo que se trate de sistemas mais rigidamente vinculantes do que o nosso. Ok? Houve muita crítica em relação às súmulas vinculantes, quando ela foi introduzida no nosso sistema jurídico constitucional, a partir da a chamada emenda do judiciário, a emenda 45, porque dizia-se muito que ia representar o engessamento das decisões jurisprudenciais, né? Porque assim a súmula vinculante não ia possibilitar o seu arejamento, a sua modificação. Mas tudo pode ser modificável. Há, inclusive, um procedimento específico para a modificação das súmulas vinculantes. Então, isso é possível. A modificação sempre será possível, porque a sociedade, por natureza, é mutável. Certo? Vocês se lembram na aula passada que a gente falou sobre o repouso noturno, né? Deixa eu só recapitular aqui. A gente tem aqui a previsão. Deixa eu ver aqui. Aqui. O artigo 155 do Código Penal, o parágrafo 1º dele, define uma majorante, né, um aumento de pena especial quando o furto é cometido durante o repouso noturno. E a gente já viu aqui que o costume jurídico poderia contribuir para um clareamento, né, para uma definição do que seria esse repouso noturno. E os costumes vão dizer o que é que se considera noturno, né? Aí vai depender. O noturno lá de Cruzeta é o mesmo noturno de São Paulo, da cidade de São Paulo? Aí a gente pode, né, de acordo com os costumes, fazer essa reflexão. E aí eu vou trazer para vocês aqui como é que a jurisprudência pode atuar nessa situação de aclaramento das circunstâncias do repouso noturno. Trago aqui uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que diz assim:
O STJ tem se manifestado no sentido da incidência da majorante prevista no artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal, mesmo na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno em estabelecimento comercial ou residência desabitada. Porque poderia se questionar, bom, se é repouso noturno, quando é um estabelecimento comercial, suponhamos um shopping, em que ninguém repousa lá, só o vigia às vezes, né? Mas, enfim, ele não deveria estar repousando. Quando não há repouso, eu não considero essa majorante. O STJ diz, não considera assim. Aí, se for uma residência desabitada, não tem ninguém dormindo, considera sim. Suponhamos, você está veraneando, né, em Pirangi, e aí deixou sua casa em Natal fechada. A pessoa entra lá e faz um arrastão. Nesse caso, sendo à noite, também incide a majorante do repouso noturno, de acordo com essa decisão. Certo? Porque o que é que o Superior Tribunal de Justiça considerou? É indiferente o fato de a vítima estar ou não efetivamente repousando. O que o legislador quis, nesse caso, foi punir mais severamente o fato de alguém adentrar um local habitável, né, e se valer da penumbra da noite, né, das circunstâncias que a noite possibilitam a que se busque uma impunidade em relação àquele crime, punir mais severamente esse agente, certo? Esse aqui, aí vocês veem aqui, ó, STJ, HC, quer dizer, habeas corpus, 615-113, sexta turma, relator, ministro Olinto Menezes. O que é o relator? É aquele magistrado que é encarregado de estudar o caso mais a fundo e relatar para os seus colegas. Né? Ele relata o que ele viu no processo e os outros colegas vão decidir a partir desse relato. Se algum ministro ou desembargador não se sentir muito seguro em relação à questão, ele faz o quê? Pede vistas. E aí ele pede vistas, ele vai para estudar também e fazer depois o julgamento em uma outra sessão. Ok? E aqui embaixo a data do julgamento. Vamos ver outra decisão? Aqui, ampliando a compreensão que se tem do repouso noturno. O legislador tinha em mente, ao estabelecer a aludida causa de aumento, o fato de a coisa, estar mais desprotegida, dada a precariedade da vigilância durante o repouso noturno, que deve ser entendido como o período em que as pessoas se recolhem. No caso, reconhecido que o crime foi perpetrado às 5h30 durante o inverno, ou seja, ainda durante a madrugada, mesmo que as pessoas possam começar o dia mais cedo em uma cidade interiorana, no local dos fatos, conforme reconhecido nos autos, as pessoas estavam repousando, o que baixa para justificar o aumento da terceira fase do cálculo dosimétrico. Aqui a gente tem uma relatoria, nesse caso, do ministro Potiguar, né, ministro Marcelo Labar, que é professor da casa, né, e honra o curso lá no Superior Tribunal de Justiça. Vejam que aqui, nesse acórdão, que é como se fosse um resuminho, né, uma parte do acórdão, que é como se fosse um resuminho da decisão, ele já estabelece alguns limites. 5h30, nesse caso, foi considerado durante a madrugada, porque se tratava de um período de inverno, em que o sol demora mais para aparecer, certo? De manhã cedo. E também ele se põe mais cedo, né? Eu me lembro que, para mim, foi muito chocante. Eu fui à cidade de Quebec no inverno e, quando eu olhei, 4h30 já estava tudo escuro, né? Então, é uma coisa, assim, foi uma coisa chocante, né? Porque naquele dia estava fazendo menos de 19 graus. Então, era inverno mesmo, né? E o contrário acontece em relação ao verão. Quanto mais próximo dos polos, a gente vê em algumas cidades o sol se pôr às 10 da noite, né?
11 da noite, que também chama a atenção. Ou seja, essas circunstâncias, elas, no caso concreto, vão fazer com que o tribunal se debruce ou que enriqueça aquilo que o legislador colocou ali em 2 palavras. Aí vocês veem a importância do costume jurídico, né? Já enriqueceu a discussão, e agora da jurisprudência, certo? Então, tanto o costume jurídico como a jurisprudência, eles têm um papel a desempenhar no que se chama de preenchimento de lacunas legais, né? É a atuação que praeter legem, como a gente costuma dizer. Tranquilo até aqui? Alguma questão, alguma dúvida? E aí a gente chega na doutrina. Pois não, acho que tem uma pergunta aqui. Não, foi só para dizer que está tranquilo. Ok. Então a gente chega na doutrina. O que é que faz o doutrinador? Quem é o doutrinador, né? Não é Apolo doutrinador. Claro que essa piada não faz sentido para quase todo mundo aqui da sala, né? Que era quem Rocky Balboa combateu nos primeiros filmes da série, né? O doutrinador é o cientista do direito, né? E qual é a função da doutrina? A doutrina vai atuar na elaboração das normas, na interpretação das normas e na aplicação das normas. Quando um legislador vai elaborar um projeto de lei que fale sobre inteligência artificial no judiciário, como é que ele vai colher elementos para que a sua lei, ou seu projeto de lei, seja adequado, ou seja efetivado, ou melhor, eficaz, né? Eficiente? Ele tem que se valer do que se produz cientificamente sobre as discussões científicas sobre a própria inteligência artificial, né? Então, ele vai ver os limites, as possibilidades, quais os direitos fundamentais que estão em jogo na definição daquelas diretrizes para a inteligência artificial, certo? Ou seja, é o pensamento da ciência contribuindo para a elaboração das normas. Sejam eles juízes, ou seja, normas específicas, concretas, sejam eles os legisladores das normas abstratas. Na interpretação, da mesma maneira, né? Quantas vezes a gente se vale de interpretações doutrinárias ou entendimentos doutrinários para que a gente possa se posicionar diante de uma questão jurídica, né? E na aplicação da mesma maneira. Trouxe aqui para vocês ainda o repouso noturno. Vocês vão ficar craques em relação ao repouso noturno. Veja o que diz esse autor aqui, que é Guilherme Souza Nutti, no seu livro Manual do Direito Penal. O que ele vai dizer? Entende-se por repouso noturno o período que medeia entre o início da noite, com o pôr do sol, até o surgimento do dia, com o alvorecer. Então, aqui, Nutti vai dar uma interpretação do que ele entende como repouso noturno. O juiz, quando vai aplicar essa lei, né, esse artigo de lei que a gente viu lá do Código Penal, vai dizer, poxa, mas foi às 5h30 da manhã, será que eu aplico ou não aplico? Porque a lei diz apenas repouso noturno, não tem dizendo repouso noturno sendo considerado de 5h30 da manhã até tal. Não tem dizendo isso. A jurisprudência também é titubeante. Eu posso fazer o seguinte, eu posso procurar os doutrinadores, aqueles que vão discutir, debater cientificamente a expressão, ele pode colher isso a partir da própria jurisprudência. Então, por exemplo, o doutrinador também pode estudar os julgados e aí verificar que os tribunais têm decidido de maneira mais ou menos consonante, certo? Ou seja, vocês veem aqui uma demonstração clara de como a doutrina pode também ajudar nessa tarefa
preterlegem. Ok? Tranquilo? Bem compreendida o papel da doutrina como fonte do direito? Ok. Té Sampaio Ferraz Júnior fala também das fontes negociais. Vocês devem se recordar que quando a gente tratou de fontes do direito, a definição de fontes do direito, diz que é centro promanador de normas gerais. Por isso, alguns autores não vão considerar fontes negociais como fontes do direito. Mas, como Té Sampaio colocou, é de bom alveito a gente mencionar aqui. O que são fontes negociais, pessoal? São normas individuais que são criadas pelos contratantes, pelos negociantes, né, para, mais das vezes, suprir lacunas encontradas na lei. Vamos lá. Um locador e um locatário vão fazer um contrato de locação. O contrato de locação tem as suas diretrizes reguladas no Código Civil. Mas eu vou querer uma coisa diferente. Eu vou dizer assim, olha, vamos fazer que o pagamento, vamos botar aqui que o pagamento vai ser a cada 3 meses, porque eu sei que você trabalha, você recebe só, assim, uma bolada só em 3 meses, e eu considero nessa sua circunstância, eu posso estabelecer isso. É uma norma criada pelas partes para suprir uma lacuna, ou seja, o legislador não previu essa situação, mas eu prevejo. Eu e mais alguns colegas da minha turma de faculdade fomos uns desbravadores também no mundo da internet, porque a gente criou uma revista jurídica, né, a Jurisnet, quando a internet estava ainda se consolidando aqui, né, coisa de estudante idealista. E a gente fez um contrato com uma empresa que hospedava, né, que fornecia internet, ainda na época que era discado, né, fazendo coisas que vocês não se recordam e, assim, hoje nem imaginam os perrengues que a gente passou. Mas a gente fez um contrato prevendo como é que o site ia ser hospedado, a questão dos patrocinadores, etc, etc. Não havia regra específica destinada ao contrato de hospedagem de site num provedor, né? Mas a gente criou esse contrato. Isso quer dizer que a gente criou regras que não estavam previstas na lei. Vejam que a gente se valeu dessa fonte especificamente, das chamadas fontes negociais. As próprias partes estipulando as regras que vão prevalecer no contrato por elas encetado. Certo? Tranquilo? Bom, aqui a gente tem a analogia, certo? Alguns vão se indispor com a consideração de analogia como uma fonte do direito. Vão defender o quê? Que a analogia é um instrumento, é uma ferramenta para suprir lacunas, né? Não vem a ser especificamente uma fonte do direito. Mas aí eu botei o asterisco aqui para lembrar vocês o seguinte: a lei de introdução às normas do direito brasileiro, artigo 4º. Vejam que, como a gente viu em relação aos costumes, né, o artigo 4º da LINDB diz o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios da direito. Aí, por isso é que muitas vezes a analogia é colocada como uma fonte supridora da omissão legal. Entende? Então, de fato, a analogia ela pode ser utilizada para suprir essa lacuna legal. E eu pergunto a vocês, o que é analogia? Eu falando de analogia sem primeiro precisar para vocês a sua compreensão. Vocês sabem o que é analogia? Não? Vocês nunca ouviram falar dessa palavra? Semelhança. Semelhança, certo. Então, como é que a gente vai aplicar a analogia, né? Eu tenho uma norma X que regula um determinado fato 1, né?
E aí eu tenho o fato 2, que é muito parecido com o fato 1, que eu não tenho norma nenhuma regulando esse fato 2. O que é que eu posso fazer? Eu posso aplicar a regra X, que serve para o fato 1, no fato 2, porque ele é muito semelhante. Entende? Vamos lá, vou dar um caso concreto para vocês. O Código Penal punia em 2 tipos diversos, em 2 tipos penais, ou seja, em 2 crimes diferentes, o estupro, que consistia na cópula vagínica, né, na condição carnal, e o atentado violento ao pudor, que era qualquer ato sexual que não fosse a cópula vagínica. Então, havia tipos diferentes. O mesmo Código Penal dizia que o abortamento era possível, ou seja, a prática de abortamento era possível quando a vítima tinha sido vítima, quando a vítima tinha sido tinha engravidado em razão de um estupro, certo? Mas a literatura médica silenciava em relação ao atentado violento ao pudor. A literatura médica dá conta da possibilidade de uma pessoa engravidar sem ter havido conjunção carnal, né? A partir de um outro ato sexual. E aí, o que é que a gente pode concluir? A pessoa vai poder produzir o aborto quando foi vítima de estupro, mas não vai poder produzir o aborto quando foi vítima do atentado violento ao pudor. Apesar desses 2 crimes, na época, terem a mesma sanção, a mesma natureza. Certo? O que é que se verificou? A possibilidade de interpretação analógica da norma que permitia realizar o aborto também para as vítimas de atentado violento ao pudor. Hoje não tem mais essa diferença. Hoje é estupro para qualquer situação, certo? Qualquer ato sexual dessa natureza. Então, vejam, a analogia fez com que um artigo de lei que não se aplicava àquela situação fosse aplicado por causa da sua semelhança com a situação a que aquela lei se aplicava de forma explícita. Certo? Bem entendido, pessoal? Como é que funciona a analogia? Aí eu pergunto a vocês. Vamos supor que eu tenha uma norma X que vale no caso 1. E eu tenho uma norma Y que vale para o caso 2. Pergunto a vocês. Eu posso aplicar a norma X, que vale para o caso 1, ao caso 2, dizendo ou defendendo que aquele caso 2 é muito semelhante com o caso 1 e, por isso, a norma X é mais justa, né? É mais adequada do que a norma Y? O que é que vocês acham? O que vocês acham? Não acham nada? Se ela pediu para repetir, professor. Eu tenho uma norma X, pois não. Eu tenho a norma X que se aplica a um caso 1. E eu tenho a norma Y que se aplica ao caso 2. Certo? E aí eu vejo que a norma X ela é mais adequada, ela é mais justa para se aplicar ao caso 2, mesmo tendo a norma Y que se aplica diretamente ao caso 2. Eu posso fazer isso? O professor... peraí. Posso falar só de Paulo? Eu coloquei no chat depois que eu me liguei, que o senhor não está no chat. Mas eu não vejo. A palavra não. É porque, tipo assim, de acordo com essa pergunta que o senhor fez, eu fiquei pensando aqui. Se tem uma norma que se aplica diretamente ao caso, tipo, ao caso 2, lá no caso, nossa, falar a palavra caso muitas vezes. Enfim, se tem uma norma que se aplica diretamente a um determinado fato, eu acho que não poderia utilizar uma norma que se aplica para outro. Mas se não tiver nenhuma norma que se aplique àquilo, eu acho que pode. Por quê? Porque não existe lacuna. Simplesmente isso. Né? Então, em regra, eu não posso aplicar a analogia
quando não existe lacuna, certo? A analogia só vai se aplicar quando há lacuna na própria lei, certo? Em casos excepcionais, por exemplo, no direito penal, há a possibilidade de a gente defender a aplicação analógica mesmo diante de uma situação dessas, porque a analogia pode ser aplicável em bona parte, né? Quando é para beneficiar o réu, por causa da natureza da sanção do direito penal, certo? Mas mesmo assim é muito controverso. Via de regra, o que é que a gente tem? Só se aplica analogia se houver lacuna na lei. Ok? Tranquilo, pessoal? Vamos aos chamados princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito são a reminiscência do direito natural como fonte, né? Então a gente vai buscar lá aqueles princípios que não eram escritos, mas que eram estudados como regras embasadoras de todo o ordenamento jurídico. O Peano já tinha enunciado princípios gerais do direito que até hoje são a base de qualquer formulação jurídica. Quando ele mencionou esse tripé, o sum quid tribuere, né? O dar o devido a cada um, o nemine ledere, que é o não causar prejuízo, né? E o honeste vivere, que é o viver honestamente. Vocês podem ver que toda a construção normativa, de alguma forma, acolhe um desses princípios. Viver honestamente, não causar prejuízo a outrem e o dar o devido a cada um. Certo? Então, vez por outra, vocês vão se deparar com princípios que são tidos como implícitos, eles não são expressos. A gente tem lá no artigo 37 da Constituição da República que a administração pública deve se reger pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade, certo? Mas esses são princípios expressos. Os princípios gerais do direito, eles contaminam, eles inspiram todo o ordenamento jurídico, mesmo que eles não estejam escritos, entende? Então, é uma maneira de vocês também, né, porque eu achei isso aqui, vamos voltar ao artigo lá da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quando a lei for omissa, o juiz pode se valer da analogia dos costumes e dos princípios gerais do direito. Certo? Tranquilo? Na próxima aula, a gente vai falar sobre norma jurídica, né? E aí a gente vai fazer a distinção entre princípio e princípio geral do direito. Princípio é uma espécie normativa que a gente vai estudar mais aprofundadamente na próxima aula, certo? Mas que não se confunda com esses princípios gerais do direito, certo? Tranquilo, pessoal? E aí a gente conclui com a nossa equidade. A equidade que Aristóteles já definia como sentimento do justo no caso concreto, né? É aquela, para Aristóteles, a equidade era uma forma de você proceder a uma adequação da rigidez da lei no caso concreto, quando o caso concreto demandava uma solução que não fosse exatamente aquela prevista em lei, porque ela, quando o legislador construiu aquela norma, provavelmente não considerou as circunstâncias que estão presentes nesse caso, em que se aplica a equidade. E por que é fonte do direito? Porque muitas vezes a equidade vai criar uma nova regra que não é expressa em lei, ou mesmo contraria uma solução legal, porque essa nova regra criada pelo juiz, ela é mais adequada à situação concreta, né? A gente tem um caso do novo Código de Processo Civil, o artigo 723, parágrafo único, que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só.
Estão vendo aí? Artigo 723. O juiz, parágrafo 1, o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, ou seja, ele não é obrigado a obedecer exatamente o que a lei diz, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente e oportuna. Fazendo um parêntese aqui, esse artigo está no capítulo dos procedimentos de jurisdição voluntária. Não envolve, portanto, lide, não tem conflito. O casal que quer se divorciar consensualmente. Não tem conflito, os dois querem a mesma coisa, se divorciar, se ver livre um do outro. Né? Ou alguém que... Então, assim, nesses casos, o juiz pode deixar de lado a lei pura e simples e adotar uma decisão por equidade. Entende? Então, é nesse sentido que a gente vai ver a aplicação da equidade. Em algumas situações, né, aqui a gente viu nos procedimentos de jurisdição voluntária, por exemplo, em que não há conflito. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Ops. Saí do ar, foi? Mas não, professor, o senhor está aqui ainda. Só a câmera que dá uma desligada rápida, Pronto. mas eu particularmente não tenho nenhuma dúvida. Então, ótimo. Então, já podemos... hoje a gente não vai ter tarefa, né? A gente vai, como a gente fez na aula passada, a gente registrou as presenças a partir da participação aqui de vocês. Certo? Tranquilo? Então, na próxima quinta-feira, a gente vai iniciar uma matéria também muito importante, que é a relacionada à norma jurídica. É aquilo que a gente identifica com direito, né? Então, o direito é norma, tudo que a gente fala é norma, né? A gente vai tentar começar a destrinchar um pouco sobre esse aspecto do direito, né, que é a norma jurídica, a partir das suas várias possibilidades. E aí, para isso, eu vou pedir a vocês para lerem o texto que eu coloquei já no CIGA, certo, pessoal? Vocês leem esse texto para a gente debater e na próxima aula eu vou sortear alguém para falar sobre o texto. Ok? Ok, pessoal. Muito obrigado e pela presença e participação de vocês, né? E até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.